Olá, meus amores, vamos para mais uma leitura. O que acontece muito rápido na nossa semana pelos próximos 7 dias, tá? Lembrando que aqui é uma leitura geral, é um direcionamento e pega aquilo que fizer sentido para você, tá? Aqui é uma visão geral, uma leitura coletiva, e para leituras particulares vocês podem acessar as informações aqui no card, tá bom? É muito simples, comece escolhendo uma dessas duas opções. Hoje eu trouxe a cornalina, tá? Vai ser a opção número 1. É uma pedra muito ligada à energia, à movimentação. Sabe quando você está cansado e você precisa de vitalidade? Essa é a nossa opção número 1. E a nossa opção número 2 é o quartzo rosa. É um cristal voltado para o amor incondicional, para a estrutura interna e muito mais. Então, se concentra e escolhe uma das duas opções, tá? Eu sou Diana Azevedo, sou terapeuta integrativa e oraculista, e estou aqui trazendo essas leituras para expandir a nossa consciência, né? Vamos lá, com a nossa opção número 1. Estou tentando gravar pelo computador hoje, mudei de cenário, falta terminar, mas aqui a gente vai tentando melhorar como pode, tá? Vamos lá para a opção número 1. O que que nos espera? O que acontece tão rápido aí nos próximos 7 dias? No amor, nos negócios, na nossa vida. Vamos lá. Opa, já pulou um urso aqui. Amor, negócios. Não, meio social, espiritualidade. Beleza. Eu vou mostrando para vocês as cartas, tá? Agora a previsão aqui. Eu seja um espírito de luz, de orientação, de clarificação. Já estou assistindo que essa leitura aqui vai ser um pouco forte, tá? Não é à toa que veio o nosso cristal da cornalina. E vou tirar aqui uma carta, mas eu só vou virar ela no final, tá? Porque é do oráculo que vai reger aqui nossa energia. Ó, tirei. Não consegui ler ainda. Ai, vamos lá, meus amores. Aqui para quem escolheu a opção número 1, quando saiu no aspecto do amor, já pulou uma carta que foi a carta do urso, tá? A carta do urso, ela representa uma certa exigência, às vezes um certo narcisismo. Pode ser que você nessa semana esteja muito mais exigente, sabe? Talvez quem escolheu a opção número 1 pode estar passando por algum momento crítico. Crítico no sentido de autocobrança mesmo, autocobrança interna em relação aos projetos, em relação a tudo aquilo que você vem comprando como verdade, sabe? Querendo ou não sei se vocês sabem, né? A gente está passando por uma. Será que se eu colocar aqui tá certo? A gente está passando por uma movimentação astrológica, né? E que vão fazendo esses movimentos que, se a gente não estiver atento, a gente pensa que é um desconforto no sentido de, meu Deus, está tudo muito perdido, tudo está, né, fora do controle. Mas muitas vezes é uma adaptação ou uma necessidade de olhar para aquele lugar de outra forma. Só que isso pode estar impactando o teu relacionamento, essa estrutura de relacionamento que você tem construído ou que deseja construir. Então, talvez não seja o momento de você focar muito nessa energia do relacionamento, pelo menos essa semana. Porque pode ser que você esteja um pouco é, com uma energia intensa demais em relação a essa transição. Eu não entendo de astrologia, tá? Então eu não sei em que ponto ali do teu mapa pode estar essa movimentação maior, sabe? Então pode ser que esteja reverberando no teu relacionamento, não porque é algo que realmente está ali complicado, mas por você estar vivendo um momento de muitas mudanças.
E talvez achando que para você conseguir algo, você tem que abrir mão de alguma coisa. Provavelmente eu vou estar falando com mulheres aqui, tá? Mas é como se assim, a gente mulher, né, tem muito isso de achar que o outro muitas vezes não vai acompanhar o nosso ritmo, sempre querer trazer essa visão mais expansiva para aquele nosso parceiro. E às vezes sem nem enxergar que muitas vezes ele é o terreno, ele é o que traz como é que eu posso falar? A estabilidade, o elemento terra, sabe? Ele traz essa estrutura para a gente, para o nosso momento, mas às vezes a gente está muito presa a, ao eu preciso evoluir com tanta velocidade, com tanta. É urgente, um senso de urgência, que se o outro não estiver evoluindo como a gente, às vezes a gente acha que não, é melhor se desfazer disso aqui. Então, o urso mostra muito esse senso meio que narcisista, sabe? Da gente em querer do nosso jeito, da nossa forma e da velocidade que a gente quer. Sendo que, repare, se muitas coisas que você conseguiu entender hoje não levou um certo tempo, sabe? Um certo tempo, algumas quebradas de cara. Então, não é uma semana para focar muito nos desafios do relacionamento, tá? Porque isso pode ser um reflexo de outras áreas que precisam ser trabalhadas, tá? Então, até se você for uma pessoa muito ciumenta, evita, tá? Olha para dentro de você, trabalha as suas questões, não fica se pegando, se prendendo a essas coisas aí, essas vozinhas da sua cabeça, não, tá? É uma semana para você ser bem leve na questão do relacionamento. Sabe aquela semana que a gente tem que evitar um combate? É muito isso. Do lado do teu trabalho, olha. É a carta da estrela, que ela fala muito sobre a nossa intuição, sobre. E eu venho trazer outra interpretação aqui dessa carta, sobre a nossa disposição de brilhar, sabe? A gente está num país não, num mundo onde a gente cresce achando que tem que ter muita validação. Ou, na verdade, a gente espera, né, essa validação, essa construção, esse pertencimento. E é como se essa semana nos teus negócios viesse muito essa energia que você precisa olhar, primeiro, se conectar com a tua intuição. Minha língua hoje parece que está enrolada. Vocês é a opção número um, vocês estão se enrolando assim também em algumas coisas, porque a sensação que eu tenho é que aqui está muito acelerado e a língua está se enrolando para fazer. E é muito louco, ó, que a língua, ela tá nossa garganta, né? O chakra laríngeo está interligado com as nossas mãos, que falam muito da nossa ação. E eu falo de uma ação mais direcionada, sabe? Uma ação mais consciente. E talvez possa estar faltando esse equilíbrio, porque está muito aqui, não está desenrolando aqui e está travando aqui na hora da execução. Não sei se fez sentido. Então, essa semana, a carta da estrela, ela vem trazer muito você olhar para os seus dons, para os seus talentos, para a sua luz, para aquilo que você muitas vezes negligenciou. Acho que, acho que o meu computador está fazendo muito barulho. Muitas coisas que você negligenciou, sabe? Sabe aqueles dons e talentos que você colocou numa caixinha? Cara, é muito louco porque cada pessoa vai ter um dom, vai ter uma sabedoria, vai ter algo único daquela pessoa, mas ela tá tão preocupada em pertencer, e performar e fazer as coisas que ela não tá se ligando nesses dons. E a estrela, e a estrela intuitivamente, está dando algum problema aqui. E a estrela intuitivamente vem trazer essa energia desse movimento, sabe? Desse movimento mais direcionado, onde você clareia seus dons e habilidades e para de se ver tão pequena ou incapaz de algumas coisas, sabe? Essa semana vem muito para você resgatar essa força. Aí você fala: Ah, Diana, mas você disse que estava reverberando algumas áreas da minha vida. Você falou que isso pode estar respingando. Mas você entende que tudo é a forma como a gente enxerga a nossa situação, o nosso problema, é tudo como a gente está enxergando, tá? E vem muito para você se conectar com a sua intuição.
conectar com a sua verdade, conectar com os seus dons e suas habilidades, sabe? Você pode não querer enxergar, porque é opcional, mas que você tem, tá? Você tem. Aqui no meio social, pode ser que você esteja um pouco mais ansiosa em fazer parte de certos grupos, movimentos, sabe? Tem pessoas aqui que gostam de ficar sozinha, mas às vezes nem é que você tem que ficar só, você tem que selecionar melhor os lugares que você está frequentando. Só que aqui também fala de uma certa ansiedade, sabe? É, talvez você tenha parado um certo tempo para ir atrás de objetivos específicos e você voltou e aquela turma ela não está mais no mesmo na mesma frequência que você e você agora acha que você tem que voltar a se reencaixar, se realocar para se sentir pertencente a esse grupo, sabe? Então pode ter essa ansiedade em estar ali com as pessoas ou as pessoas mesmo mais ansiosas e você, caraca, eu me afastei, voltei e tudo tá do mesmo jeito. Às vezes, por um curto espaço de tempo, conviver com certo tipo de pessoas é interessante, né? Traz aquele quentinho no coração. Mas depois tu volta para o teu íntimo e vê que, cara, é bom por tanto tempo. E depois, sabe? Porque senão você vai continuar no mesmo lugar que você está, fazendo o que você faz, e vai atribuir isso a algo ou alguém, sabe? Olha como a leitura ela está toda interconectada. Aqui quando eu falei de você voltar para dentro, de você enxergar suas habilidades. Quando você está no meio da euforia das pessoas, você não para enxergar isso. E depois a conta chega e você vai ficar com o mesmo dilema, sabe? Tentando responsabilizar fora, talvez, uma visão que você não quis que está dentro de você, tá? A espiritualidade vem falando aqui, ó, estabilidade. Estabilidade emocional. É um momento de estabilidade emocional. Ai, Diana, certas coisas não estão dando certo. Um emprego tal, projeto tal, não sei o quê. Você, vamos imaginar que tem um todo aqui, né? A energia divina, Deus, um todo. Observando todos os acontecimentos. Ele, maior do que ninguém, sabe de tudo. Tem um espírito regendo a tua vida que sabe de tudo. Então, aquela pausa, aquela crítica, aquele desafio para você parece muito grande, porque você está aqui dentro, mas aqui está vendo todo, está vendo toda essa mesa, está vendo tudo que está acontecendo. Então, o espírito, ele está te dando esse momento de estabilidade emocional. Mas eu estou dentro do caos, eu não estou sabendo lidar, o que é que eu faço? Você vai ter que se trabalhar, se curar, se fortalecer dentro desse caos. É disso que você talvez precise no momento. Ai, mas você está falando que eu preciso sofrer? Não, não sei o que você precisa aprender, porque eu estou fazendo a leitura coletiva. Mas para onde você decide olhar tem muito a ver com o que você vai captar disso. Então você pode simplesmente estar submerso nessa situação, ou você pode tentar olhar com o olhar do todo. Eu posso não entender essa minha fase, esse momento, mas eu aceito receber o melhor de entendimento dessa situação para que eu não fique refém do meu emocional, e sim que eu olhe além disso, tá? Então, eu vejo uma pessoa muito potente aqui nessa leitura, uma potência muito grande, só que você está perdida ou perdido nessa narrativa, sabe? Lembrando que não é uma leitura que vai fazer sentido com todo mundo, mas é a mensagem que eu tenho que trazer aqui. E vamos lá. Sim, muitas vezes aqui sai a energia da criança, né? De trabalhar a criança interior, de trabalhar essas ideias. Por mais que você que está aqui comigo ache que isso é balela ou que isso é papo, que você já até olhou demais essa área da tua vida, talvez você ou não tenha olhado com a pessoa certa, que vai te trazer estrutura mesmo para que você possa tomar posse do seu poder e fazer o que precisa ser feito, ou, ou você não está. Sabe? Ou você nem acredita nessas coisas de criança. Só que a energia regente aqui, ó, criança. O que que ela tá te dizendo que é um desafio ou que é muito enorme para você que você comprou como verdade? Onde que você enxergou isso? Como você tem levado isso? Entende? Tem uma criança aqui que precisa ser trabalhada.
Ai, Dina, mas como assim a criança precisa trabalhar? Eu já cresci, eu sou adulta, tenho mais de 30 anos, eu tô perto dos 30, eu já passei dos 30. Essa criança ainda rege a minha vida? Não sei, a gente precisa ver. A sua vida está como você gostaria? Como é o teu cenário atual? Olha, e eu vou falar uma coisa aqui que eu não iria falar, eu ia gravar um vídeo, um Reels, e eu ia botar isso no Reels. Mas eu preciso falar que eu tô sentindo que eu tenho que falar do tal do ganho secundário. Você não conseguir aquilo que você quer, tem um ganho por trás disso. Então, quando mais uma vez eu tento um projeto e eu fracasso, eu tenho alguém que vai me dar colo, amor e vai me aconchegar, sabe? Vai cuidar de mim. Então, você não chegar lá significa que vai ter alguém fazendo esse papel para você. Então, às vezes, eu quero muito. Aí você está dizendo que eu quero muito chegar no lugar e eu não consigo, e eu estou me boicotando. Sim, talvez essa criança carente que achou que tinha que salvar a mãe, o pai, a família, hoje sente que não tem força para tocar os projetos ou o relacionamento que for. E, mais uma vez, quando aquilo que ela quer que dê certo dê errado, ela vai ter aquele preenchimento, aquela atenção que ela não teve. Então, essa criança que precisa entender que o jogo da vida mudou e que hoje você é adulta, adulto, tá? Então, olha, o que que você ganha quando isso aí que você quer que dê certo não está dando certo? Observe, observe, não acredite em tudo que eu falo aqui. Faça reflexão. Pode ser das coisas mais simples possíveis, ou separe sua vida por áreas e veja o que que te reserva. Às vezes você diz que quer viver a sua vida, os seus sonhos, mas o quanto você está achando que isso vem de fora e não está olhando para dentro? Foi forte aqui a mensagem. Então eu te vejo como um sol potente. Muita força, muita potência, mas que talvez não souberam regar essa planta para que você fosse assim. E hoje você duvida da sua capacidade. Por esperar esse reconhecimento fora, esperar esse reconhecimento em resultados, em números, em valor específico na conta, em pessoas X. Tá na hora da gente fazer um mergulho profundo para esse entendimento dessa realidade que você vem criando, tá, meu amor? Olha, tanto que eu vejo um futuro de muito desgaste. Futuro de muito desgaste. Calma, para não assustar. Isso vem te trazendo desgastes. Desgaste onde teu campo energético fica receptivo a influências, desgastes onde você realmente está sendo drenado porque você está nesse pensamento drenante, vamos falar assim. Nada entra se eu não abrir a porta, sabe? Então talvez seja um momento de fazer uma harmonização ou algo do tipo, tá? Para olhar para essa estrutura aí. Tá me dando vontade de soluçar. É muito louco, eu não tenho normalmente, mas quando eu começo a leitura, é como se estivesse transmutando a energia. Eita, espero que vocês me escutem no microfone. Teve um negócio aqui. Mas faz parte, né? É uma humana aqui fazendo negócio, não é uma máquina. Ai, olha, um dos teus desafios é sobre a tua inteligência. Olha, como assim, Gina? Ser inteligente virou um desafio? Muitas vezes pode ser um desafio. Porque você acha que você tem tanto as respostas para tudo que você não procura, talvez, uma ajuda realmente para aquilo, sabe? Ou você tem tanto medo de ter acesso a informações que você, por conta própria, não deu de conta, que você fica boicotando o seu processo. Ou você é tão profunda, profunda até demais, que na hora de fazer o simples você se engancha. Adapte para a sua realidade que eu estou falando, porque são muitos pontos, são muitas pessoas, são muitas energias, entende? Mas até que ponto a sua superinteligência, ou o tanto que você se aprofunda, está realmente servindo para você? O quanto está fazendo a tua vida ser melhor, mais leve, entende? O negócio é babado, o negócio é babado. E olha a carta de conselho. A carta das cartas, né? Só que tem uma cigana lendo essas cartas. Eu posso me encaixar nisso aí, né?
Se atente a essa mensagem. Se você puder, volte e escute novamente. Vá tentando encaixar. Anote o que eu trouxe aqui, eu trouxe, né? Trouxe aqui de percepção para você, né? O que eu coloquei aqui para você, para que você tente encaixar com a sua realidade, tirar suas próprias conclusões. Se não entendeu ou não fez sentido, ou parte fez sentido, procure se aprofundar nisso na leitura, só para você, orientada para você, para sua energia, para a gente entender de fato o que está travando, o que você precisa fazer, sabe? As suas conquistas. Olha, essa pedrinha aqui não veio por acaso. São pessoas que são extremamente criativas, cheias de vida. Só que se você não tá assim, é porque você está complicando mais do que facilitando a sua vida. E começa aqui, começa aqui. Como eu me sinto, como eu fico pensando e como eu fico projetando as coisas. Então, se a gente não dilui isso aqui, resolve isso aqui e melhora isso aqui, a gente vai continuar se enganando. Tanto que a Carta das Montanhas, ela fala assim, o desafio, ele não é para te paralisar, é para que você suba lá na ponta da montanha e veja tudo de uma forma mais ampla. E colabora muito com o que eu falei da visão ali no começo, né? Você precisa dessa visão de águia, dessa visão de cima, e não dessa visão limitada, entendeu? Você precisa, e você só vai ter essa visão para ajustar o que não tá bom se você vive esse caos, se você passa por esse processo, tá? Aqui a gente não tá a passeio, a gente tá aqui para aprender. Eita, olha a carta que veio aqui. Estratégia intuitiva. Ainda tem um lobo lindo, branco, maravilhoso. Vamos entender aqui o que que quer dizer essa carta? Cara, estratégia, foco, feminino feroz. A gente acha que é ação, é só masculino. Não, feminino é FODA. Estratégia intuitiva. Deixa eu ver aqui. Minha língua ela tá bem enrolada. 46. A estratégia é uma aliada valiosa que nos guia através dos caminhos da vida. Estratégia intuitiva. Hum. É a capacidade de buscar soluções para os desafios que encontramos, de aprender com os erros, de adaptar-se às mudanças com agilidade e inteligência. Esta carta nos lembra da importância de agir com astúcia e prudência em todas as situações, e o convite para cultivar a sabedoria de esperar a hora certa para tomar uma atitude, de pensar antes de falar e de avaliar as consequências. Lembra do urso, né? Permita que a clareza mental guie suas ações e que a lógica seja sua companheira. Ao fazer isso, você se posiciona para enfrentar qualquer desafio com confiança e determinação, sabendo que cada passo é parte de um plano maior. Caraca, meu Deus, muito alinhado. Embora seja importante ouvir o coração, também é essencial considerar a lógica e a análise racional a tomar uma decisão. Busque em um equilíbrio saudável entre os seus desejos e as suas obrigações. Afirmação. Se você escolheu essa opção e ficou até aqui, comenta, tá? Confio na minha intuição, mas também uso a lógica e a razão. Palmas. Para vocês verem, eu peguei esta carta, fiz toda a leitura, li o livrinho e casou perfeitamente com a leitura. Vamos ter essa visão mais panorâmica da coisa, tá? Vamos se libertar dessa necessidade de ter todas as respostas. Através da gente, vamos se permitir ser ajudado por outras pessoas que já passaram o processo, mas também trazer para nossa energia a autorresponsabilidade e a permissão de muitas vezes ter coragem de ser foda. Se você assistiu até aqui, eu agradeço, tá? E a gente vai agora para a opção número 2. Vamos lá para você que escolheu a opção número 2, tá? Estou fazendo um recortezinho e colocando para a gente ganhar tempo aqui. Quem escolheu o quartzo rosa? Eu fiz um treinamento uma vez e essa foi a minha pedra que trazia todas as informações, né? Um cristal que trazia as informações que eu precisava
E hoje eu trouxe aqui como segunda opções para vocês. Tem muito significado essa pedrinha aqui para mim. Então, quem escolheu a número 2, vamos lá para a nossa leitura, né, meus amores? Ai, eu passo uma base que ela fica coçando. Vamos aqui entender qual a energia dessa semana para gente, para você que escolheu a opção número 2. Lembrando que é uma leitura geral, pega só o que faz sentido para ti. Tirei a nossa opção aqui, vou deixar aqui. E vamos aqui embaralhar para ver o que você precisa de escutar aqui, né? Para essa espiritualidade que eu seja um, não um guia, uma porta-voz, né? Daquilo que você precisa escutar nesse momento agora. E o que acontece muito rápido aí pelos próximos 7 dias na tua vida. Vamos lá, no amor. Caraca, essa carta, antes de embaralhar, eu vi essa carta. E eu puxei e veio essa carta. Eu sinto que essa leitura número 2 ela vai ser muito mais fofinha. Negócios, nem tanto. Meio social, espiritualidade. Ai, e a chave, os pássaros, livros, estrela, torre, sol. Na outra ficou essa carta também. Vamos lá, meus amores. Deixa eu ver aqui. Não acredito. A mesma carta do outro grupo. Eu acho que essa pode ser que essa leitura ela fique totalmente. Gente, eu não sei. Vamos ver aqui o que tem para vocês. Eu vou tirar outra carta aqui de outro baralho, de outro oráculo, tá? Porque saiu a mesma mensagem da opção número 2. Eu vou ler também, tá? Mas eu vou escolher outra aqui para complementar. Tô chocada. Vamos ver se complementa aqui a nossa tiragem. Eu acho que eu botei para gravar. Deixa eu olhar aqui. Botei para gravar. Vamos ver o que a galera da número 2. Ó, tirei, não estou olhando. Deixa aqui. Vamos lá para a nossa mensagem. Vamos ver, vamos entender aqui, né? Vamos lá. Aqui, no lado do afeto e do amor, o coração ele saiu como uma carta, né? Bem emocional. Talvez você esteja vivendo momentos mais gostosinhos nessa área. Ou talvez tenha que se atentar a, como é que eu posso falar? O que é que faz sentido para você em uma relação, sabe? Muitas vezes a gente está preso a ideias, racionalmente falando, do que a gente compra como verdade, o que é um relacionamento. Ah, um relacionamento tem que ser assim, tem que ser assado, é tal coisa. A gente vai criando uma percepção e às vezes vai olhando para o nosso parceiro ou para quem está do lado e fala: essa ideia aqui de relacionamento não é muito o que eu gostaria, ou o que eu queria, ou eu poderia ir bem mais longe se não fosse essa pessoa. E será que realmente essa pessoa ou você está com seus olhos no lugar errado? Eu vou falar muito isso agora, gente, dos olhos no lugar errado, porque às vezes traz muito prejuízo. Então, essa energia do coração vai falando de uma maturidade emocional que você vai ter que ter agora, tá? Por esses próximos dias. Sair da inocência do emocional ilusório, da criação que a gente faz, porque vocês percebem que a gente cria muita coisa baseada em filmes, entre outras coisas, e quando a gente vai para o vamos ver, a coisa não é bem assim. E aí você fica, eu pensava que deveria ser de uma forma, e no final das contas, não está sendo daquela forma que você pensou que deveria. E aí, você construiu o seu castelo de areia, de vidro, sei lá, que se quebra. Então tem que ver quais são as suas reais emoções, o teu emocional, o que tu vem acreditando que faz sentido ou não, sabe, para ti e rever alguns pontos. Não tem problema rever alguns pontos. O problema é você insistir em uma estrutura, muitas vezes emocional, que não está te beneficiando, sabe? Não está. Estrutura emocional da sua parte. O outro, a gente não é pelo outro. A gente primeiro se fortalece, vê o que faz sentido para a gente, para depois tentar levar para o outro nosso ponto de. Como é que eu posso falar? De desafio ou de tensão, sabe? Reveja isso. Se você é uma pessoa que está solteira, talvez pode ser.
apareça aí oportunidades para você, ou talvez você tenha que olhar para esse novo lugar que eu estou te falando, né? Como eu tenho enxergado o relacionamento, como eu tenho comprado essa ideia de relacionamento, e talvez por isso tenha ficado tão complicado. Será que eu estou olhando as mesmas coisas que todo mundo está falando de que, ai, homem está extinto, ou mulher assim não tem mais? Então, assim, que ideia você comprou sobre isso que está tornando sua realidade, a sua visão, e você está trazendo isso para a sua vida e para o seu mundo? Essa visão limitada sobre isso não está te agregando, tá? Então, pensa, olha, em sentir esse coração de uma forma mais um amadurecimento emocional, tá? Eu vejo aqui um desejo de amadurecimento emocional. No lado dos negócios, eu falei que ia ser uma leitura leve, só que aí saiu as nuvens. Vamos entender aqui o que essas nuvens estão querendo dizer. As nuvens, ela está falando muito sobre uma bagunça mental, né? Essa falta de norte, mas porque segue, quem escolheu aqui a número 2, eu sinto muito que está numa competição diária. As pessoas vendem que a gente tem que ser muito perfeita no relacionamento, ou tem que ser muito bom, e a gente vai pensando que tudo tem que andar, tudo muito bem, o tempo todo, conforme os planos. Só que às vezes você está passando algo na tua vida profissional que vai te amadurecer muito no relacionamento. Às vezes você está passando algo no relacionamento que vai te amadurecer muito no teu profissional. Então, sempre algum pratinho vai desequilibrar para que você possa olhar diferente todo o contexto, sabe? Então, pode ser que nessa semana, nesses próximos dias, você esteja com a sua cabeça essa bagunça, misturando. Olha, essa leitura ela está muito alinhada com a leitura 1, tá? Esteja bagunçando muito a sua visão e sua percepção, sabe? Então, assim, procure nessa semana simplificar os seus processos, simplificar as suas vendas. Não se prenda a uma forma exclusiva de fazer aquilo. Se, por exemplo, olha, eu tenho um acompanhamento Ultra Power de 6 meses, mas é um valor específico. Mas se eu tenho as minhas leituras que rapidamente eu entrego a clareza que você tem, eu posso entregar isso, eu posso vender isso, sabe? Então, no teu trabalho está pedindo essa simplicidade, porque você está tão forçada a uma forma e esse mental assim, de querer tudo muito bem, que não está conseguindo olhar as outras coisas, sabe? Não está conseguindo. E precisa ter esse ajuste, precisa ter essa orientação. Eu senti de ter uma clarificação, cadê o baralho? Uma clarificação para essa mente bagunçada, tá? Porque tem pessoas que elas talvez não entendam o que eu estou falando aqui. Ó, pulou a carta do homem. Tá faltando energia masculina. Isso aí. Mas energia masculina, se for um homem, Ave Maria, calma. Nós temos as duas energias, yin e yang. Então ele tá todo esse emocional e casa com a anterior, né? Esse feminino que a gente não tá sendo prático. Ah, mas é o exemplo que eu dei. Eu poderia estar vendendo X, mas eu também tenho essa opção. E se eu vender esse valor aqui, vai super me ajudar. Por que que eu tenho que ir no mais complicado? A nossa mente, ela fica querendo complicar muito as coisas. Então, tá faltando um equilíbrio ali, aí de polaridades, tá? Você precisa organizar esse teu masculino para poder você fazer as coisas com mais eficiência, no sentido de que te beneficie. Porque você está tão preocupada em enriquecer as coisas que pode tornar um pouco complicado e tá bagunçando a tua cabeça. Porque poderia ser mais prático, mas talvez você esteja complicando alguns processos, tá? Complicando. Ver outra coisa aqui na minha cabeça. Às vezes você tem que fazer um vídeo, né? Ou você tem que se comunicar com as pessoas. E você está complicando mais. Você está, eu tenho que ter a headline perfeita, isso aqui, não sei o quê. E às vezes você só precisa ser visto ou vista. Cara, eu gosto do que você fala. O que que você faz? Entendeu? Tem pessoas que vão chegar te perguntando. E é o momento ideal para você, né? Quem sabe oferecer algo para aquela pessoa. É muito louco. E engraçado que ontem eu fiz um pedido de um produto comestível e chegou e a pessoa falou: Ah, eu tô fazendo um extra não sei aonde, porque tal mês foi fraco, outro mês foi fraco e X mês foi fraco. E eu escutei, eu não quis escutar muito, né? Porque, por exemplo, eu já tipo, assim, não quero essa realidade. Eu não quero achar que as coisas estão limitadas no universo tão abundante. Eu quero acreditar nisso, não quero. Então, aquela pessoa tinha uma permissão baixa em relação àquilo e nem está fazendo o que deveria para poder ser um mês diferente. Quando tem pessoas aí fazendo muito mais.
Claro que tem uma mudança interna, tem todo um trabalho que a gente faz, mas se você não está com essa permissão, você vai encontrar desafio, inclusive a desculpa de que algo não está pronto, algo não está como você gostaria, não tem pessoas específicas e complica. A nossa mente ela vai complicar para que a gente não enxergue as possibilidades, porque o desconhecido não é uma coisa que deixa a nosso emocional, nossa mente confortável. Eles querem aquilo que eles já sabem onde vai levar. Se você todo dia vai para destino X, ele quer que você repita aquele destino X sempre. Não vai mudar a rota porque você sabe que sempre tem aquele caminho. Entende? Então, o buraco é muito mais embaixo. Então, fortaleça essa sua energia masculina para que você se beneficie, tá? Para que você tenha uma semana mais equilibrada. Aqui no meio do social, dos amigos e tal, fala de um renascimento, tá? Tá precisando de uma finalização de ciclo e iniciação. É como se você se abrisse para ter pessoas muito mais alinhadas com você, com o seu jeito de ser, com a sua história. Então, é um momento de separar algumas coisas, sabe? Separar alguns ambientes, separar algumas pessoas, fala muito dessa limpeza e dessa evolução. E é interessante porque algumas pessoas vão estar entrando em contato com pessoas que têm uma visão muito diferente, sabe? E pode ser que a priori, né, quando você olhe, você pense, isso aqui me irrita, porque essa pessoa, entre aspas, está querendo ser melhor do que eu. Mas também pode ser um teste se você está pronta para ir para outro lado da conversa, ou você vai continuar naquele mesmo meio que você achava interessante, sabe? Deu essa mensagem aqui. Não entendi, mas não entendi, mas acho que é muito específico. Então, não reclame das novas pessoas que você está atraindo e que estão te trazendo visões diferentes. Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar de não já sei de tudo, ou é o suficiente, ou essa pessoa me irrita porque ela é muito se desenvolve com essa diferente, isso é do que eu estou me identificando, tá? E eu não quero ter que ter uma troca com aquela pessoa, porque ela é muito chata. Mas é um teste. É um teste se você está apto a ir para outros lugares. Se você quer, tipo assim, se você quer entregar uma coisa grandiosa para uma pessoa e ela vai ter dinheiro para aquilo, ela vai ser exigente. Então você tem que treinar essa sua paciência, treinar essas suas amizades. Porque se você quer todo mundo que pense menos que você e diga amém, ferrou, né? Então, vem aqui um processo de transmutar essas ideias, esses pensamentos sobre esse seu ciclo social, amigos, familiares, não sei. Porque se você não consegue estar num ambiente sem ter que se sentir conflituoso com aquilo, né? Se sente, tipo, eu sumi, eu tenho muito disso. Quando eu não quero falar com a pessoa, eu sumo, eu não respondo e não sei o quê. Mas tá errado. Tá errado. Essa aqui bateu e doeu, viu? Vou levar porque é meu. Mas você leva também o que quiser ir para sentido para você. Meu Deus do céu. O que que eu invento a gente fazer a leitura? Porque os tapas, eu tô lendo aqui, mas eu tô assim, olha, esse tapa é para você também, né? Sabe? Interessante. Aqui no lado espiritual, meus amores, o navio, ele vem falando dessa movimentação, né? Às vezes, vamos lá. Tá vindo outra mensagem aqui. É assim. Às vezes você tem coisas muito grandiosas para a tua vida. O navio ele fala de uma certa lentidão, mas a lentidão ela fala também da questão de tipo assim, você quer navegar grandes mares, mares muitas vezes turbulentos, mas você já viu o seu tamanho? Tem hora que você parece muito grande, mas dependendo do contexto você se torna pequeno. E fora que tem o ritmo certo, né? O tempo certo. Então, se eu entro num mar muito bagunçado, eu vou ter que ter um certo cuidado. Se ele está mais lento, eu pego uma certa velocidade. Então, é como se eles estivessem falando aqui que não tem uma forma certa ou pronta, mas que muitas vezes você vai sentir essa grandiosidade, você vai num fluxo bom, mas ao mesmo tempo você vai se sentir muito pequeno diante daquele acontecimento, daquela vastidão. Por exemplo, deixa eu exemplificar melhor. Um barco grande num mar tranquilo, ele vai com uma certa velocidade, levando todo aquele potencial dele. Um barco ainda grande, mas num mar super turbulento
ele vai ter que ter um cuidado para levar tudo aquilo. E muitas vezes ele pode se sentir pequeno diante daquela imensidão. Então, às vezes, você vai ter que se lembrar que você é grande e que você tem força, apesar dessa turbulência. Entende? Apesar desse movimento. Porque por mais que muitas vezes depende de como você esteja, você se vê de uma forma ou de outra, você ainda é esse ser potente, você ainda é essa potência. Entende que nada é por acaso. Então, a espiritualidade está falando muito isso. Não sei de onde eles tiraram essa correlação, assim, mas achei interessante. Nunca parei para pensar nisso. Então, assim, para de se ver como pequena. Entende que você quer fazer grandes movimentos. Grandes movimentos não é grandes movimentos aos olhos dos outros, é o que é para você. Por exemplo, um grande movimento para mim pode ser gravar esse vídeo, ou já foi em algum momento. E agora já não é, mas aí eu preciso fazer outro negócio que eu tô, meu Deus, como eu vou fazer isso acontecer? Mas vai ter o mar maior, mais bagunçado, né, turbulento, e vai ter o mais tranquilo. Mas como é que eu vou saber se eu não me movimentar? Então, veio muita essa energia para você, sabe? De se colocar nesse lugar, de entender melhor isso. E olha, a chave está na tua mão. A chave para abrir a porta que tu quer está na tua mão, não está na do outro. Então, essa semana vai ser uma semana muito propícia de alinhamento, sabe? De mental, de entender. Se comunique, sabe? Não tenha medo de conversar com pessoas que pensam diferente de você. Não tenha medo de estar em lugar em pessoas que você se sente intimidado, intimidada. Trabalhe esse seu poder de escuta, de racionalização, porque muitas vezes a gente entra em conflitos de conversas, não é porque, eu sou impaciente. Fugiu o que eu ia falar. Não é porque você é impaciente, é porque talvez falta uma segurança interna de escutar o outro e entender que ele não precisa te provar que a tese dele é certa. Você também não precisa provar que o que ele fala é errado. Você simplesmente tem muito claro a sua visão, consegue tirar daquilo que faz sentido e não se abalar. Então, às vezes a gente entra em conflito porque a gente quer enfiar a goela abaixo do outro, que é de certa forma, de X forma, entende? E não é. E aí a gente entra em próprio conflito, porque vem a opinião do outro, você não consegue virar o outro para sua opinião, e não vira uma escutativa, não vira algo assim, sabe? Então fala de sim você se movimentar, você ser vista, mas sair desse lugar de que eu sei de tudo, eu faço tudo, sabe? É bem interessante. Aqui no obstáculo, achei um pouco interessante, vai ser a palavra desse vídeo, né? O que pode estar te atrapalhando, né? A tua intuição, ou vamos lá. As pessoas que estão nessa leitura podem estar com excesso de feminino e com masculino ferido. Então, pode ser que você tenha confiado demais na sua intuição, ou esteja desconectada, porque assim, às vezes a gente fica tanto confiando no espiritual, no fluxo, isso aqui é uma mensagem, entre aspas, espiritual, que a gente não toma posse da nossa força de fazer o que precisa. Eu já fui assim, tá? Achava que era só aparecer e maravilhosos me procurem, tudo certo. E às vezes não é assim que acontece, a gente tem que ter o equilíbrio. Então, pode ser que esse teu lado espiritual possa ter te dado um suporte, mas olha também se você não está muito na energia da passividade, entende? Não esperar as coisas acontecerem. Tem uma vela ali atrás, que ela tá acesa, e eu tô falando isso e ela tá, tipo assim, queimando, tipo, surreal. Pena que eu não posso mostrar aqui, que ela tá bem ali, um pouco longe, que minha mesinha é pequena. Mas assim, surreal, surreal, confirmando, né? O intuitivo, o espiritual, essa conexão que a gente tem é maravilhosa, mas não usa de querer todas as certezas. Por exemplo, eu preciso de sinal, eu preciso de certeza, eu preciso de mais uma carta, eu preciso de mais alguma coisa para fazer o que eu sei que tem que ser feito, para eu fazer o que eu sinto que tem que ser, sabe? Lembra da história do navio, do mar. E aqui mostra, você já adquiriu conhecimento demais, você já tem inteligência demais, e até para esses desafios, mas é como se você tivesse que trabalhar a sua paciência, a sua resiliência, para lidar com pessoas de novos ambientes, lidar com essa movimentação que é a vida, sabe? E, ai, ela vai puxar no cabelo. Ai, gente, é recíproco aqui o negócio.
Como desfecho, saiu a energia da torre, né? Você querendo estar mais introspectiva, talvez até você querendo achar que o problema é você. Não é que é você, é a forma como você foi programada para enxergar a vida. E como você tem se enxergado? Então, assim, você pode ser uma torre forte, derrubei aqui uma carta. Você pode ser uma torre forte, olhar as coisas de cima dessa torre, ter os seus momentos de introspecção, mas sabendo que, na verdade, você é uma potência, você é esse sol, você é esse equilíbrio, você é o yin yang. Então, não duvide da sua capacidade. Não duvide, não duvide, sabe, desse processo que você passa na sua vida. Não duvide. Não duvide. Eu vou botar para repetir 10 vezes. Não vou porque dá trabalho, eu não sei estar, não. Mas imaginei eu dizendo não duvide, não duvide, não duvide. Ai, precisa de um equilíbrio aí. O problema não é você, é a forma que você foi construída para você se enxergar. Isso a gente muda nos padrões internos, tá? Caso você queira uma orientação melhor, me chama aí nos meus contatos, tá? Vamos lá para as cartas que ficaram, né? Saiu essa na primeira, embaralhei super e veio de novo, né? Que é a estratégia intuitiva e para casa. Convide-se para um encontro. Essa outra carta aqui, ó, que tem uma mulher, não sei se pega bem, que ela tá numa porta, tem um jardim assim meio bonito, tem um pássaro. Ela tá, não sei se é com café, tá coçando meu ouvido. Convite para um encontro, né? Falando sobre essa força mesmo, de você se apropriar dessa sua força. Vamos lá, primeiro ler a da estratégia intuitiva. Eu já li no outro, mas vou ler de novo. Cadê o livrinho? Espero que a mensagem tenha ficado clara. Deixe seu feedback, deixe qualquer emojizinho para o YouTube entregar para outras pessoas, né? É muito importante essa interação de vocês em estratégia intuitiva. É o 46. Se a cabeça fosse boa, né? Tinha decorado, mas ela é maravilhosa. Estratégia intuitiva. A estratégia é uma aliada valiosa que nos guia através dos caminhos da vida. É a capacidade de buscar soluções para os desafios que encontramos, de aprender com os erros e de adaptar-se às mudanças com agilidade e inteligência. Esta carta nos lembra da importância de agir com astúcia e prudência em todas as situações. É o convite para cultivar a sabedoria e de esperar a hora certa para tomar uma atitude de pensar antes de falar e de avaliar as consequências. Permita que a clareza mental guie suas ações e que a lógica seja seja sua companheira. Ao fazer isso, você se posiciona para enfrentar qualquer desafio, confiança e determinação, sabendo que cada passo dado é parte de um plano maior. Embora seja importante ouvir o coração, também é essencial considerar a lógica e a análise racional ao tomar uma decisão. Busque um equilíbrio saudável entre seus desejos e suas obrigações. Se você escolheu essa opção, que vai ser a mesma frase da primeira, confio na minha intuição, mas também uso a lógica e a razão. Olha, essas leituras vieram muito aliadas sobre o equilíbrio do yin e yang. Mas você coloca a mesma frase e coloca um dois para eu saber que foi a segunda opção. Ok. E vamos agora para o Acredito na Sua Própria Magia. Carta 42. Ai, meu nariz coçando. Não. Ah, eu botei 45. 42. Convide-se para o encontro. Devagar, é tempo de fazer uma pausa e contemplar antes da próxima etapa da jornada. É nesses momentos solitários e introspectivos que aprendemos as coisas mais interessantes e reveladoras sobre nós mesmas. Convide-se para uma espécie de encontro, mesmo que seja apenas para passar uma noite tranquila e aconchegante em casa. Aprecie a sua companhia, né? Tá no momento de equilibrar essas energias, o feminino e o masculino. Ter um equilíbrio sobre as decisões, sobre o que tem que fazer, acreditar na sua própria potência, tá? Então, essa semana, reflita sobre isso, se veja quão grande eu estou vendo você. Ah, mas você não está me vendo, mas eu estou te lendo através de uma leitura. E eu acredito nisso. Eu acredito que ninguém chega aqui por acaso. Se você se conectou comigo, com esse canal, com essa mensagem, eu sei que você é uma pessoa potente.
Você pode até não acreditar ou não estar acreditando nesse momento, mas eu sei também por que isso. E eu não vou te desestimular, desmotivar, porque você não se enxerga. Eu te enxergo, além do que você consegue enxergar, tá? E se você tiver dúvidas sobre isso, queira ouvir então na minha boca, numa leitura, eu não sei, tá? Mas pega essa mensagem, eu te sinto, eu te vejo. E eu estou aqui fazendo esse trabalho para que você consiga se enxergar também, tá bom, meu amor? E quem ficou até aqui, eu agradeço demais o like de vocês, o hypar, o que vocês quiserem deixar aí, tá? Se quiser ajudar no crescimento do canal também, eu deixo sempre uma chave aqui embaixo. E é isso, que a gente possa crescer cada vez mais e mais e mais e trazer essas leituras. Porque, gente, muitas vezes eu tô aqui e eu só quero, eu encontro uma leitura e aquilo muda tudo. É um aconchego. Eu vivo deixando um comentário em outros canais, porque é incrível que cada uma tem uma voz, uma mensagem, uma missão. E é um aconchego, é uma ponte entre os mundos, é uma ponte em uma realidade que você pode criar logo ali na frente. São as cartas. Então, é isso. Um beijo, uma ótima semana e até a nossa próxima leitura. Tchau!